Olá amigos, estamos de volta e eu estou, aliás, a finalidade desse vídeo é atender o nosso amigo Felipe Andrade. Ele está com dúvida em relação no dimensionamento do disjuntor motor em relação ao condutor, porque em relação ao motor ele disse que já sabe. Ele falou assim: Marcos, em relação à faixa de corrente entendo, mas em referência aos condutores, essa é a minha grande dúvida, tá bom? Então eu vou esclarecer aqui para o nosso amigo Felipe de uma forma uma forma básica, mas que lhe dará condições de entender, beleza? Felipe, é o seguinte, Felipe e amigos aí, primeiro, você falou que o dimensionamento do disjuntor motor você já está por dentro, né? Tá? Agora, qual é as características ou os itens que devem ser observados no dimensionamento do disjuntor motor? Primeiro, a corrente, tá? A corrente do motor, a corrente a ser atuada, tá? Segundo, capacidade de interrupção. Está na sua classe, tá? Interrupção da corrente, em K. Porque o disjuntor ele precisa suportar aquele momento de partida do motor, que a corrente dá um pico acima da nominal do motor. Então isso tudo é avaliado. O número de polos, ou seja, o número de polos é o que? Se ele é trifásico, se é bifásico, se é monofásico, tá? Tensão e frequência. E os tipos de curva. Né? Esses são os pontos básicos, tá? Que eu pego esses pontos básicos. Por exemplo, esse número de polos pode ser a polaridade do disjuntor motor, pode ser relacionado também às polaridades do motor. Por exemplo, as correntes dos motores que têm polaridade diferente, elas mudam. Por exemplo, o motor 2 polos, a corrente dele é um pouco diferente da de 4. E o motor de 4 é diferente da de 2. E o motor de 6 é muito mais diferente ainda, porque ele é um motor robusto, sua corrente altera por causa da sua polaridade. Isso tudo tem que ser avaliado. Beleza. Tá, saindo desse ponto, o Felipe quer saber como que eu dimensiono o disjuntor motor em relação ao condutor. Felipe, breve para você assim, meu amigão, quem manda é a carga. É a carga que manda, não é o disjuntor motor que manda. A função do disjuntor motor é proteger a integridade do motor, certo? E quem determina qual será o cabo que vai ser usado nesse rapaz aqui é a carga. Por exemplo, a corrente de ruptura ou a faixa de regulagem de corrente desse rapaz está em 6,3 amperes a 10 amperes. Em 380, vamos colocar aqui, tensão, 380 volts. Tá. E a corrente desse cara? A corrente desse cara, qual motor que vai entrar aqui? Nessa faixa de 6,3 a 10 amperes. Qual motor que você acha em 380 que vai entrar nessa faixa? Para mim, e eu posso usar aqui um motor de 3 CV ou 5 CV. Dentro dessa faixa aqui, eu posso usar esses dois motores aqui, ou de 3 ou de 5, porque eu vou estar dentro da faixa de regulagem
desse disjuntor motor. Então, o que vai determinar aqui qual é o cabo que eu vou usar no de 3? É a carga que manda. Então, se eu tenho, vamos colocar que esse camarada aqui seja 5 CV. 5 CV. Corrente, 8. 8.2. E aí? Ele está dentro da faixa de 6.3 a 10? Ele está. Isso é 8.2. Aí eu tenho a faixa de regulagem aqui, ó, que você está vendo, ó. Olha lá. Eu tenho 8 aqui, ó. Coloque em 8? Sim ou não? Mas se por um momento lá ele trabalha em 9. Mas não pode, Marquinho. Imagina o fator de 1.15. Se eu tenho 1.15, ó, a corrente 8.2 vezes 1.15, que é o fator de serviço, vai dar quanto de corrente? Hã? Vai dar quanto? Vou calcular aqui 1.15 vezes 8.2, 9.43. 9.43. Aí, meu amigo. Aí, não tá dentro? Então, o disjuntor motor em relação ao condutor elétrico, entendeu? Não, você não precisa dar essa ênfase, achando assim, poxa, mas o cabo tal, não, o disjuntor motor. Não. Quem manda é a carga. Ó. Quem manda é a carga. Aqui, ó. 5 CV. E se eu botar um de 3? E se eu colocar um de 3 CV? 3 CV. A corrente não vai ser 6 amperes? É 6.5? Qual faixa que ele está aqui? 6.3 é a mínima. Eu só aumento um pouquinho. Então, o cabo ele vai alterar conforme a carga. Se o motor é de 3, o cabo também muda. Mas se o motor passar para 5, muda tudo. Ó, olha só. Aí. 8. Vou botar 8 amperes redondo aqui. Muda tudo. Para qual faixa que eu vou? Ah, ó. Aí eu coloco regulado em 9 amperes para 5 CV. E isso se esse motor sofre variação de corrente de um momento para o outro. Se é um motor de um determinado equipamento que ele trabalha numa corrente entre 7 e 8, claro que eu vou colocar em 8. Mas se por um momento esse motor ele tem uma variação de corrente, eu vou ajustar para não ficar entrando em ruptura o disjuntor. Eu irei colocar entre 9 ali, deixar regulado. Por quê? Ele está numa faixa de segurança, porque a sensibilidade desse rapaz em relação à corrente daquilo que ele está regulado, ela é altíssima, ele tem uma boa resposta, e o motor instalado com este equipamento aqui é muito difícil queimar. Muito difícil mesmo. Se o rolamento apresentar dificuldade, se alguma coisa anormal tiver, se o cabo tiver dando uma fugazinha de tensão em 380, é terrível. Às vezes está úmido, o cabo pode estar dando com a sua capa com problema, pode estar dando aquela fuga de tensão, ele também desarma. Já o disjuntor comum não desarma. Em muitas fábricas tem desse aqui. Muitas fábricas tem. Então, em relação ao Felipe Andrade, ao disjuntor motor, em relação ao condutor, você não precisa se preocupar com isso. Você fique atento na carga. A carga vai determinar o cabo que você vai usar, e a carga vai determinar o disjuntor que você vai usar, o disjuntor motor. Então fique tranquilo. O cabo ele é servo dos dois.
O cabo é servo do motor e do disjuntor motor, tá? Só que o disjuntor motor não é referência para calcular o cabo, certo? O disjuntor motor, ele vai ter que respeitar a carga para a qual ele vai operar, tá certo? Aí você pode ficar descansado em relação a isso. Se você calculou essa carga aqui e dimensionou o cabo e vai colocar a proteção do disjuntor motor, igual eu falei para você aqui, pode ficar tranquilo. Isso estou falando para carga individual. Se você for fazer um quadro de comando onde tem muitos motores que você vai precisar colocar ali inserido, você vai ter que usar um barramentozinho. Vai usar um barramento, tá? Saindo de um disjuntor geral, que é classe D, se não estou enganado, saindo de um disjuntor geral, que vai entrar o cabo que vem do transformador, do QGBT, né? Cabo que vem do QGBT. O que é o QGBT? Você sabe, né? QGBT. O QGBT é aquele quadro de força que está entre o transformador, tá? É o quadro de força aqui. Tem vários chaves gerais aqui. Tem a 1, tem a 2, tem a 3, tem a 4. Então você vai conectar aqui, vai sair um cabo desse circuito aqui, o circuito 4, lá para o teu quadro de comando. Lá vai ter um disjuntor geral. Desse disjuntor geral que você alimentou, ele vai alimentar um barramento. E desse barramento você vai ramificar os disjuntores menores. Tá certo? Então fique atento. O condutor, ele é especificado em relação à carga. O disjuntor motor, ele é apenas para proteger a integridade do motor. Tá bom? Eu não sei se eu tenho atendido de alguma forma, mas está aí a minha explicação. Procurei ser o mais básico e simples possível para ver se consigo tanto atender você, Felipe, e aos outros aí também, iniciantes, que vão visualizar esse vídeo. Um abraço, a gente fica por aqui, a gente se fala na próxima. Curte o nosso vídeo, comente, sugere, compartilhe se você quiser e vamos seguindo, se ajudando. Até a próxima.